Este é o curso de extensão O Paradigma Alien. Ele está estruturado em 6 encontros. Neste primeiro, nós trataremos de uma parte mais conceitual e também faremos assim uma panorâmica a respeito dos temas sobre os quais os próximos encontros serão dedicados. Nesse primeiro, então, de apresentação, nós iremos elucidar o significado dessas palavras que compõem o título do curso, né? O que é um paradigma e como nós podemos entender a ideia de alienígena. No segundo encontro, semana que vem, nós vamos constatar que a noção pela qual há muitos mundos habitados é muito antiga. Inclusive, os filósofos da Grécia, há 25 séculos, já tinham uma noção, mediante o uso da razão e da intuição, a respeito da existência de outras inteligências. E durante a história da filosofia, isso vem se desdobrando. Muitos dos filósofos destacados postularam que a humanidade não é a única raça inteligente. Alguns, inclusive, pagaram com a vida por defenderem semelhantes ideias, como é o caso do Frei Bruno, por exemplo, queimado na fogueira da Inquisição no ano de 1600. Vamos dar um destaque bem especial na segunda aula para a teoria do astronauta antigo, desenvolvida inicialmente por Erich von Däniken, e depois por Zecharia Sitchin. Na terceira aula, nós iremos estudar o fenômeno UFO propriamente dito, e já adianto a vocês que confirmou participação conosco nesse terceiro encontro um dos maiores ufólogos do Brasil e do mundo, que é o Marco Antônio Petit, conselheiro do nosso grupo ufológico Pato Branco, Patov. Então ele, muito melhor do que eu, poderá falar sobre a ufologia, especialmente a partir de 3 casos destacados do fenômeno ufológico que ocorreram no território brasileiro. Vale dizer, em 1977, a maior operação militar ostensiva de investigação de ufologia no mundo, Operação Prato. Em 1986, a noite oficial dos UFOs no Brasil. E em 1996, o caso Varginha, do qual Petit é especialista. Publicou livro, muitos artigos, tem feito conferências, muitas conferências, e tem, inclusive, realizado ainda pesquisas contemporâneas a respeito desse caso, de modo que, então, nós vamos fazer uma análise exemplificativa, é claro, sobre a ufologia como um fenômeno destoante do paradigma científico que predomina ainda na humanidade. Depois, no nosso quarto encontro, nós vamos tratar especificamente da exopolítica numa perspectiva mais harmoniosa, desenvolvida principalmente a partir da obra de Michael Salla, sobre quem, inclusive, vou fazer uma referência também logo em seguida. Tanto quanto, no quinto encontro, continuando com exopolítica, o Alfred Webre, no quinto encontro, Michael Salla. Então, nós vamos fazer essa dicotomia entre 2 perspectivas teóricas sobre o que seja o fenômeno da exopolítica. E no último encontro, nós faremos, então, uma discussão de encerramento, né, de síntese. Espero que seja de grande proveito para todos nós. Pois bem, como é que eu faço para passar aqui Aqui. Eu quero dizer a vocês que todo esse trabalho está baseado num referencial teórico da filosofia da ciência. Em 1962, Thomas Samuel Kuhn, físico de formação, foi convidado a dar um curso
para estudantes de ciências humanas a respeito de ciência, do desenvolvimento da ciência. Foi quando ele desenvolveu um ensaio que acabou sendo publicado como esse livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, no qual defende um ponto de vista que se tornou clássico na filosofia da ciência, e sobre o qual, então, se fundamenta todo esse trabalho que eu venho realizando, uma pesquisa que já perdura por 12 anos e que está, então, resultando num livro com o mesmo título, O Paradigma Alien, e subtítulo Revolução nas Ciências Sociais. Era para ter saído ano passado ainda o livro, mas eu acabei, de última hora, decidindo fazer um outro capítulo, de modo que está para concluir. Até a metade do ano eu pretendo lançar esse livro, que é baseado nas ideias de Thomas Kuhn e tem a estrutura, né, a organicidade, conforme eu estruturei também o curso e conforme nós trabalharemos, então, durante esses 6 encontros. Pois bem, então, vamos começar pela parte conceitual. Vamos tratar de alienígena primeiro. Extraterrestre, alienígena, são sinônimos em uma certa perspectiva. Eu, como venho de uma formação jurídica, prefiro o termo alienígena porque o alienígena é o estrangeiro, é aquele que vem de fora, de modo que me parece bastante razoável, né, supor que alienígena em relação à raça humana seja melhor do que propriamente extraterrestre, porque alguns alienígenas, reza a lenda, não são propriamente extraterrestres, mas poderiam viver no interior da Terra, enfim, no fundo dos oceanos, e há muitos mistérios que a humanidade desconhece ainda. A ufologia postula certas teorias, certas ideias que eu até nem me aprofundo propriamente, né? Porque eu parto do pressuposto de que todo o universo é povoado, um postulado da exopolítica, inclusive. Mas vamos à estrutura das revoluções científicas, né? O que propriamente significa isso? Deixe-me ver aqui, só um instantinho. Muito bem. Fazer uma saudação também à minha irmã Solange Tasca, diretora de eventos do Grupo Ufológico Pato Branco, Patovni, que está nos prestigiando nesse momento. Thomas Kuhn diz o seguinte, que há 2 tipos de ciência, ou há 2 momentos no desenvolvimento da ciência. Mas, afinal, o que é ciência? Eu já conhecia essa obra há algum tempo, há mais de 20 anos, na verdade, mas assim, por alto, né? Foi quando eu fiz o curso de filosofia na Universidade do Sul de Santa Catarina, e estudando a filosofia da ciência, então me deparei mais e melhor com esse ideário e que acabou, então, servindo de fundamento, servindo de parâmetro, servindo de ponto de partida, né, de referencial teórico para toda essa construção que venho desenvolvendo durante esses 12 anos. Certa feita, eu estava num evento de ufologia e desse evento participava também um PhD em física, professor da Universidade de São Carlos, que é também conselheiro do Grupo Ufológico Pato Branco Patovni, o professor Fernando Moreira. E aí eu disse a ele, professor, pensei bastante a respeito do que seja a ciência e eu acabei desenvolvendo assim uma ideia sobre isso. E gostaria da tua opinião sobre essa ideia, para ver se ela está adequada ou não, se ela é razoável, afinal, né? Aí eu disse, então,
depois de muito pensar, concluí que ciência, na perspectiva humana, nada mais é do que o conhecimento da natureza, conhecimento sobre a natureza. Enquanto a tecnologia, que pressupõe a ciência, é a manipulação da natureza, então, por meio desse conhecimento que se adquiriu. Felizmente, parece que a ideia é razoável, a ideia é condizente com aquilo que se postula, né, na filosofia da ciência. Então, a ciência é o conhecimento da natureza. Nós temos uma noção, a maioria das pessoas tem uma noção, né, de que há, assim, um crescente, né, uma cumulatividade do conhecimento científico. Conforme os estudos vão se desenvolvendo, conforme as pesquisas são feitas, conforme as pessoas descobrem como funcionam as leis da natureza, a ciência vai crescendo, vai se adensando, vamos dizer assim. E, a partir daí, cria-se aquilo que se chama um paradigma, um modelo, um padrão de linguagem científica, que leva a um dogma. Dogma é uma crença, uma alta confiabilidade nesse paradigma científico. Então, em cada fase da humanidade, se acreditou que a natureza funcionava assim ou assado, conforme já exemplificaremos. Isso, para Thomas Kuhn, é a chamada ciência normal. Entretanto, conforme os estudos vão sendo realizados, conforme a humanidade vai amadurecendo, certos fenômenos passam a ser observados como destoantes daquele dogma, daquele paradigma, daquele valor que é tido por verdadeiro, que é tido, então, por científico. A partir daí, inicia-se um processo de desconfiança por parte da comunidade científica. E isso acaba gerando uma crise, porque fenômenos que, em princípio, não encaixam, né? Não batem com aquilo que se acredita ser a verdade, são observados. Então, essa crise cria o que se chama de ciência extraordinária. A ciência extraordinária que justamente desenvolve quadros teóricos, desenvolve hipóteses para explicar as anomalias. Quando essas hipóteses são comprovadas e passam a ser aceitas, ocorre uma revolução. Vejam que quando nós entendemos a ciência como cumulativa, nós podemos dizer que existe uma evolução no entendimento, no conhecimento científico. Entretanto, em dado momento, tudo aquilo que se acreditava já parece não valer mais. Então, ao invés de existir essa evolução constante, ocorre um rompimento, ocorre uma revolta, uma revolução no conhecimento científico. É exatamente na síntese, né, essa ideia que Thomas Kuhn desenvolve no seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Um livro muito ótimo, diga-se de passagem. Pois bem, como é que nós podemos explicar, então, exemplificar, melhor dizendo, esses quadros de revolução científica na história da humanidade? Até a gente poder chegar, então, no ponto que desejamos, que é justamente a exposição da revolução que está em curso nesse momento pelo paradigma alien.
Pois bem, vamos ver aqui. Precisamos lembrar que outrora Aristóteles postulava que a Terra era o centro de tudo. O geocentrismo foi então um postulado filosófico ali do século V a.C. e que foi consolidado por Cláudio Ptolomeu, que então escreveu uma tese a respeito de como a Terra era o centro do universo e o Sol, as estrelas, todos os planetas orbitavam a Terra. O geocentrismo, então, muito coerente com a interpretação de algumas passagens das Sagradas Escrituras no Ocidente, por conta da imposição dogmática até da Igreja Católica, mais ou bem além do conhecimento propriamente científico que existia, porque nós verificaremos que na antiga filosofia grega já existiam noções que hoje são comprovadas pela ciência, que não tem nada a ver com o geocentrismo, mas então essa teoria no Ocidente durante muitos séculos prevaleceu, porquanto parecia compatível com aquela ideia de que Deus havia criado o ser humano para ser então senhor absoluto da natureza. Inclusive consta no livro de Gênesis que as próprias estrelas teriam sido criadas para iluminar a noite dos homens. Entretanto, Nicolau Copérnico, que era também religioso, acabou, por meio de observações e mais até de cálculos matemáticos, né, concluindo que não podia ser assim. Que a Terra não poderia ser o centro do universo, que o Sol não estaria orbitando a Terra, mas o contrário, que a Terra orbitaria o Sol, e o Sol, então, seria o centro do universo. Surge a noção do heliocentrismo, que foi bastante severamente combatida pelas autoridades eclesiásticas. Só que durante bastante tempo, isso era apenas uma teoria. Era uma concepção que Copérnico desenvolveu a partir de cálculos matemáticos. Até que, no ano de 1609, o astrônomo, matemático, filósofo Galileu Galilei, eu sempre gosto de dizer, juntamente com muitos outros, né, o pai da ciência, tendo tomado conhecimento da existência de um curioso objeto desenvolvido na Europa com um fim de entretenimento, de brincadeira, conjugando lentes, resolveu adquirir alguns desses objetos e melhorar eles. E surgiu o primeiro e rudimentar telescópio. Não só Galileu vendeu, fez dinheiro com isso, vendendo para fins de defesa, no sentido de ser possível observar, então, por exemplo, né, navios inimigos chegando, apontou essa luneta, esse telescópio rudimentar para o Sol. Viu, então, manchas solares, apontou para a Lua, viu, então,
que a Lua não era uma esfera perfeita, tal como se acreditava, que havia ali uma topografia peculiar, com montanhas, com vales, com crateras, mas principalmente apontou para Júpiter e constatou que o planeta Júpiter era orbitado por satélites, por luas. Descobriu, então, 4 luas de Júpiter. E se alguma coisa estava orbitando Júpiter, é porque não estava orbitando a Terra. De modo que descreveu suas façanhas num conjunto de obras, principalmente Siderius Nuncius, o mensageiro das estrelas. Vejam que a ilustração aí mostra, né, desenhos feitos por ele da Lua, como também ele fez do Sol, como também ele fez de Júpiter. E conseguiu a autorização da Igreja Católica para publicar os seus estudos. Ele era amigo, então, do Papa, haviam sido amigos já há muito tempo, e publicou como uma prova de que a teoria de Copérnico estava correta, de que o geocentrismo estaria desbancado, que a Terra não era o centro do universo. De modo que Galileu, então, desafiou frontalmente a autoridade da Igreja, tendo sido levado a julgamento no Tribunal do Santo Ofício, na Santa Inquisição. E precisou abjurar. Ele precisou dizer que os seus estudos eram apenas especulações filosóficas e que não eram propriamente constatações científicas. Porque se ele não tivesse feito isso, e mesmo tendo feito, ele foi condenado, ele ficou em prisão domiciliar pelo resto da vida na Toscana, hoje Itália, poderia ter o destino idêntico ao Frei Giordano Bruno, que no ano de 1584 publicou um livro magnífico sobre o qual nós falaremos no próximo encontro, acerca do infinito do universo dos mundos, onde Bruno postulava que cada pontinho luminoso no céu, visto durante as noites, seria uma estrela, cada uma orbitada por planetas, e muitos desses planetas habitados por outras humanidades. Resultado? Fogueira, por Frei Bruno. Só que ele morreu queimado na fogueira da Inquisição, confirmando o seu conjunto de ideias, então consideradas heréticas pela Igreja Católica. Galileu, então, foi em 1633 condenado na Inquisição, resolveu abjurar. Reza a lenda, inclusive, que ao final ele teve que se ajoelhar, colocar a mão sobre a Bíblia Sagrada e negar que os seus estudos, que as suas investigações, que as suas pesquisas tivessem um cunho científico. Teria dito assim, baixinho, "Eppure se muove". Apesar disso, a Terra se move. Porque a ideia do geocentrismo é que a Terra estava imóvel no centro do universo e que ao redor dela, tudo que se observava orbitava. Pois bem, mesmo em prisão domiciliar, Galileu continuou seus estudos, não tanto na astronomia, mas na física do movimento. Vamos fazer um salto de Galileu para Hubble. Por quê? Quando Galileu prova que a Terra não é o centro do universo,
que o heliocentrismo seria uma ideia mais coerente, ocorreu um rompimento de paradigma, ocorreu uma quebra. A anomalia já vinha se observando pelo ideário de Copérnico. Quando Galileu prova, aí então, no âmbito da comunidade científica, aos poucos, porque não é do dia para a noite, já que a resistência é um fenômeno bastante... a resistência à mudança, né? É um fenômeno bastante forte na humanidade. Quando as pessoas se agarram a uma ideia, é bastante difícil fazer com que elas mudem de ideia. Então, ocorreu uma revolução na ciência. Inclusive, foi na década de 1990 que o processo de Galileu perante a Inquisição foi revisto e Galileu, então, restou absolvido, muitos séculos depois. Vejam vocês, né? Que situação. Pulando aqui para Edwin Hubble. Depois de Galileu, obviamente que a astronomia entrou numa nova era, cada vez mais ao redor do planeta, cientistas se dedicaram ao estudo das estrelas, e algo que intrigava muito a comunidade científica era uma mancha que se acreditava presente dentro da Via Láctea desde a antiguidade, conhecida por Andrômeda. Pois bem, Hubble era formado em direito, tanto quanto Copérnico também. Só que Hubble resolveu desistir da carreira jurídica para se dedicar à cosmologia, para se dedicar à astronomia. E o fez muito bem, diga-se de passagem. Por quê? Em 1923, Hubble estava operando no maior telescópio do planeta Terra na ocasião, o telescópio do Monte Wilson, na Califórnia, nos Estados Unidos. E ele apontou o seu telescópio para Andrômeda e pôde constatar que naquela mancha haviam estrelas individuais. E por meio de uma técnica até então em desenvolvimento, com base em supernovas, na observação de supernovas, Hubble chegou à conclusão de que Andrômeda não fazia parte da Via Láctea. Vejam vocês o seguinte, até aquele momento, depois que Galileu provou que o geocentrismo estava errado, acreditava-se ainda que todo o universo estava contido na Via Láctea. O rio de leite, a estrada de leite, segundo a concepção dos antigos gregos. Pois bem, ele descobriu então que Andrômeda era uma outra galáxia, determinou inclusive a sua distância em relação à nossa, em torno aí de 2,5 milhões de anos-luz distantes da galáxia a qual habitamos, a Via Láctea, e a partir daí passou a descobrir muitas outras galáxias. E estava posto, então, um novo padrão, um novo paradigma científico. No âmbito da cosmologia, a Terra já não é mais o centro do universo e tampouco todo o universo está contido na Via Láctea, porque Hubble descobriu N outras galáxias por meio de observações astronômicas. Inclusive, essa fotinha que está na mão dele aí é uma foto de Andrômeda. Então, vejam, amigas e amigos, nós estamos em 2022. Em 2023, no ano que vem, serão 100 anos de quebra paradigmática. Ou seja, nem um século se passou direito
que a humanidade transpôs, né? Venceu aquela ideia antiga de que a Via Láctea era todo o universo. Não à toa, aqui está uma fotinho legalzinha da nossa galáxia vizinha, Andrômeda, que ninguém sabe exatamente, né, qual o tamanho. Nem mesmo da Via Láctea não se sabe exatamente o tamanho. Por exemplo, vocês vão verificar em documentários diversos que não há um consenso em relação ao número aproximado de estrelas na Via Láctea. Vocês vão ver números que variam entre 200 e 400 bilhões de estrelas na Via Láctea, com um diâmetro em torno de 100.000 anos-luz. Ou seja, de 200 para 400 tem uma diferença bastante grande, né? Então, a astronomia ainda não conseguiu desenvolver um cálculo mais aproximado. E ainda assim, sempre lembrando, né, que nós estamos em um dos braços da Via Láctea. Mesmo que o novo telescópio, agora James Webb, visualize uma estrela que está, por exemplo, né, dentro da Via Láctea ainda a uns 70.000 anos-luz de distância, já que o diâmetro de toda a galáxia é de aproximadamente 100.000 anos-luz. Essa estrela poderá não existir mais nesse momento, porque nós vemos a luz emitida há 70.000 anos no passado, né? Mesmo a observação que a gente faz agora de Andrômeda, da galáxia vizinha de Andrômeda, mostra como ela era, como ela estava há 2,5 milhões de anos-luz. De maneira que ainda há muito a determinar a respeito disso. E agora esperamos até que com o telescópio novo, e não só esse, né, como vários outros, a humanidade consiga ter uma compreensão melhor a respeito da sua posição no palco cósmico. E falando, então, em telescópios espaciais, não é possível esquecer do telescópio espacial Hubble, que então tem esse nome em homenagem a Edwin Hubble, que proporcionou uma nova quebra de paradigma, que desde 1990 está em órbita da Terra, nos mandando imagens fabulosas do universo observável. Quando o Hubble entrou em operação, estava com defeito, precisou a NASA mandar uma missão para consertar a sua lente, uma de suas lentes, afinal, e aí ele passou a funcionar corretamente. Agora, até recentemente, deu uma outra pane, mas enfim, o Hubble está aí valorosamente presente na ciência humana já há algum tempo, nos mostrando essa maravilha. A foto não está com boa qualidade, mas é clássica essa, né? É a chamada imagem de campo profundo. O Hubble foi apontado para uma região do espaço onde aparentemente não havia nada. Então era um escuro, um vazio. E mediante uma exposição longa, saiu essa imagem, demonstrando que onde não havia nada, cerca de 10.000 galáxias lá estavam. De modo que a nossa compreensão a respeito do universo é crescente. E eu menciono
o trabalho de Edwin Hubble como uma outra quebra de paradigma, no sentido de a humanidade saber que essa ilha cósmica que nós habitamos não é a única, mas hoje estimativas induzem a existência de 2 a 3 trilhões de galáxias apenas no chamado universo observável, porque a nossa tecnologia ainda não determinou, né, propriamente a dimensão do cosmos. E hoje, o que se postula no âmbito da física teórica é até a existência de universos paralelos, do multiverso. E por isso eu gosto muito da palavra cosmos. Cosmos, na antiga filosofia grega, significava ordem, e era sempre em contraste com o caos. O caos, a desordem, o cosmos, a ordem. E Carl Sagan, se vocês forem ver aquele clássico seriado de televisão com o mesmo nome, Cosmos, a primeira ideia que ele transmite no seriado é justamente essa. Cosmos é tudo o que existiu, tudo o que existe e tudo o que existirá. De maneira que, se houver universos paralelos, tudo faz parte do cosmos. E a vastidão é inimaginável, porque alguns postulam, dentre eles Michio Kaku, um dos cientistas astrofísicos mais renomados da atualidade, difusor da ciência para as grandes massas, né? Os mundos paralelos existem na ideia dele. Ou seja, para além daquilo que nós possamos vir observar por meio do uso de tecnologias, como agora dos telescópios espaciais, é possível e provável que outras dimensões aí estejam. E, para usar assim uma referência bastante simples, que já vem desde a ancestralidade também, basta dizer que todas as religiões postulam a existência de um outro mundo, de uma outra dimensão, de uma outra realidade. É o céu para os católicos, né? O mundo espiritual, o nirvana, se bem que nirvana possa ser um conceito mais mental propriamente do que físico, né? Mas, enfim, abre-se a possibilidade de uma existência multidimensional e eu acredito, sinceramente, que a ciência venha a comprovar isso. Como muitas ideias de Albert Einstein, inclusive, eram tidas apenas como teorias. Por exemplo, a existência dos buracos negros, ou mesmo, agora recentemente demonstrada, a existência das ondas gravitacionais. De maneira que ainda muito será descoberto. Bastando lembrar que não faz nem 100 anos que nós vivemos essa revolução realizada por Edwin Hubble. Isso porque eu não estou falando, claro, né, das descobertas de Einstein, enfim, né, da própria contribuição de Stephen Hawking e de outros gênios da ciência. Pois bem, aí nós pensamos assim, tipo, no universo observável deve haver de 2 a 3 trilhões de galáxias. Cada uma delas composta por centenas de bilhões de estrelas, ou ainda muito mais. E nós, os humanos,
habitantes desse pequeno planeta, desse mundo rochoso, o terceiro na ordem em relação a uma estrela nem tão significativa, uma estrela relativamente comum na nossa própria galáxia, né? Seríamos nós, os humanos, a única espécie inteligente no universo? Será? É o paradigma vigente do antropocentrismo. Hoje, já vemos cientistas desafiando essa concepção, porque estão mais atentos a isso que está acontecendo nesse momento. As anomalias que estão presentes no planeta Terra e que colocam em dúvida esse dogma segundo o qual a humanidade é o suprassumo do cosmos, que as trilhões de galáxias, com cada uma as suas centenas de bilhões de estrelas, são estéreis, porque é só aqui, nesse mundinho, que a inteligência se manifestou num ser biológico, corpóreo, que somos nós, os seres humanos. Pois bem, quem desafia isso é um astrofísico, Frank Donald Drake, vivo ainda, velhinho, um dos fundadores do projeto SETI, de investigação de vida ou de inteligência extraterrestre, alienígena. Drake já gravou seu nome na história por conta da sua equação. A equação de Drake diz o seguinte, isso claro, né? Sempre partindo do pressuposto de vida orgânica baseada em carbono semelhante à nossa. Então, com base naquilo que nós conhecemos em relação à nossa própria realidade aqui no planeta Terra, mediante as leis da estatística, com base num número estimado de estrelas que existem na Via Láctea, na década de 1960, Drake estimou que deve existir na Via Láctea em torno de 10.000 civilizações. Não vida microbiana, como está se postulando agora em relação a Marte, que, aliás, no último volume da revista Cosmovini, que é a publicação do nosso grupo ufológico Pato Branco, Patovni, nosso conselheiro Marco Antônio Petit fez publicar um artigo demonstrando que a vida microbiana em Marte já foi descoberta na década de 1970. Porém, não houve a divulgação, que está prestes a ocorrer. É muito provável que neste ano, a promessa até era para ser no ano anterior, é muito provável que este ano a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, ou então até alguma outra, venha a divulgar a descoberta de micróbios em Marte. Isso, claro, né, em relação a Marte também, sem prejuízo da existência de uma antiga civilização, cujas ruínas ali estariam ainda, ou como querem outros também, como postulam outros também, dentre eles o renomado autor de Exopolítica, professor Michael Salla, que ainda hoje há seres inteligentes povoando o planeta Marte no subterrâneo, tanto humanos quanto alienígenas. Mas essa é uma conversa para depois, ok? Por hora, vamos entender aqui que, com base na equação Drake, lá na década de 60, chegou-se esse número em torno de 10.000 civilizações. Só que lembrem também, amigas e amigos, que não faz muito
que foram descobertos os primeiros exoplanetas. Obviamente que a distância, né, da Terra em relação a outras estrelas impede uma observação direta, pelo menos com os recursos que nós temos até agora. Esperamos até que isso seja rompido já em breve e que seja divulgada a primeira fotografia de um exoplaneta. Mas a descoberta dos exoplanetas, cuja existência desde a mais remota antiguidade é pensada pelos filósofos, ocorreu mediante a observação de distúrbios que acontecem, ou que se manifestam, melhor dizendo, na visualização de estrelas, porquanto é um método de diagnóstico indireto que se faz para se verificar a existência de exoplanetas, né? Então, cada vez que uma estrela oscila em relação ao seu brilho, os cientistas concluem que isso se deve a um outro corpo celeste orbitando a estrela observada. E aí, há alguns poucos anos, em 2015, para ser mais preciso, estudantes e professores da Universidade de São Paulo, a USP, fizeram uma revisão da equação Drake. E chegaram à conclusão, já então atestada a existência pela nossa ciência, né, dos exoplanetas, ou seja, então nós já sabemos que eles existem, não só imaginamos ou presumimos ou queremos que eles existam, né? Nós sabemos que eles existem. Fizeram uma revisão desse número, de modo que hoje há, claro, né, outras ideias também, mas me agrada muito essa porque foi feita a partir de pesquisadores brasileiros. 25 mil é o número. Então, apenas na Via Láctea deve existir em torno, mais ou menos, 25 mil civilizações. Então, aí está, né, a tela que vocês estão vendo. Muitos irmãos cósmicos, muitas outras humanidades. A própria doutrina espírita nos ensina isso, né? Que a humanidade propriamente, ela não se restringe ao orbe terrestre, né? Ao planeta Terra, que ela está distribuída em muitos outros mundos. E a casuística ufológica nos revela que uma boa parte desses seres que vêm visitar o planeta Terra, que aqui estão por razões as mais variadas, não sabemos exatamente quais, mas podemos até imaginar uma e outra, né? Tem aspecto humanoide. São seres bípedes, né? Tem aí uma estrutura, né, de membros, de cabeça, tronco, tipo humano mesmo. E algumas dessas raças se assemelham demais ao ser humano. Inclusive, eu tive a oportunidade, foi em 2015 também, de participar de um evento da revista UFO que aconteceu em Santos, litoral de São Paulo, e conversei com um contatado que foi levado até uma nave e que relatou que aqueles seres que o levaram são idênticos a nós, assim, na aparência, né? Talvez na perspectiva fisiológica possa haver ali alguma diferença, mas são basicamente humanos, né? De modo que realmente muitas dessas raças, Diego, veja ali a intercorrência que está acontecendo e ajude-nos a resolver, Dieguinho. Muito bem. A partir dessa ideia, aliás, até agregando, né, que lembrei, eu gosto muito de um caso acontecido no Brasil na década de 1950, em 58, para ser mais específico, né? O caso Arthur Berlet,
sobre o qual falaremos em algum outro momento também, mas só para fazer, né, uma referência. Arthur Berlet, em 1958, foi abduzido. Ai, sim, sobre vida extraterrestre. Você vai entender sobre outros seres inteligentes, assim que nem nós. Diego, assim, pessoal, ele foi levado até um planeta, não sabemos exatamente, né, qual estrela orbita, mas foi-lhe dito que se chama Acarte. Permaneceu durante 9 dias em Acarte. É uma história fascinante, maravilhosa, algo assim realmente digno de estudo, digno de nota. Ele escreveu um livro, Um Disco Voador, Visitei Outro Planeta. Um Disco Voador, Visitei Outro Planeta, foi de Antônio Rossi, em 1954, né? Discos Voadores da Utopia à Realidade, é o nome do livro de Arthur Berlet, onde ele nos relata que os acartianos são humanos, propriamente. Que a única diferença que ele viu, assim, na aparência, na fisionomia, é que o tom de pele deles é bastante branco, esbranquiçado, do tipo como fossem albinos, né? Aqui entre nós. De modo que há, na casuística ufológica, muitos relatos sobre quem sejam esses seres, e, claro, nem todos têm também essa conformação biológica, tem seres propriamente energéticos, tem seres, né, que se manifestam mediante outras roupagens. Mas o fato é que, segundo a equação Drake postula, na Via Láctea deve existir 25.000 civilizações. E é exatamente aí que se estabelece o paradigma alien. Por quê? Porque a humanidade não é a única raça inteligente do cosmos, pelo contrário, nem tão inteligente é. Fosse tão inteligente assim, não estaria agora, né, promovendo mais uma guerrinha básica ali no leste europeu, inclusive com risco nuclear. E se nós tivermos oportunidade também, talvez ali no bate-papo, depois dessa exposição, né, podemos exemplificar uma e outra situação na qual seres não humanos, ou então, tecnicamente, alienígenas, estiveram no planeta Terra e fizeram intervenções diretas em relação a estruturas, artefatos, mecanismos de destruição nuclear. Então, várias ogivas foram desativadas e nós temos ainda testemunhas vivas que comprovam essa realidade, né? De modo que, segundo consta, e isso foi dito, inclusive, a Arthur Berlet, quando ele esteve em Acarte durante 9 dias, e não só por ele, né? Mas eu gosto bastante também, e com certeza farei questão de comentar, de contar melhor o caso de um primo distante meu, Antônio Nelson Tasca, que foi abduzido no ano de 1983 e que recebeu uma mensagem para divulgar a todos os povos da Terra. Então, faço questão aí, num outro momento, até de dar a conhecer para quem ainda não conhece a maravilha dessa mensagem. Uma das advertências, logo de início, é sobre o grande risco da aniquilação nuclear. Porque essa aniquilação poderia interferir, poderia prejudicar, desequilibrar outros mundos também, além da Terra. Arthur Berlet tomou conhecimento de que um dos maiores problemas de Acarte é a superpopulação e que os acartianos estariam aguardando o momento em que a humanidade iria se destruir para então ocupar o nosso planeta. Que a ética deles impede uma intervenção, vamos dizer, uma ocupação, porque essa ideia de que os ETs vão invadir o nosso planeta, vão tomar o nosso planeta.
Se eles têm uma tecnologia muito superior à nossa, já poderiam ter feito isso, né? Mas parece que existe aí uma ética superior que impede algo dessa natureza. Embora, isso será objeto da nossa quinta aula, uma das correntes da exopolítica nos diga que há uma intervenção já em curso e que direitos são violados a partir dessa intervenção. Pois bem, então, a partir desse contexto teórico bastante grande, amplo, nós chegamos à chamada exopolítica. Um tema que nós iremos estudar, então, com mais cuidado na nossa quarta aula, a partir do referencial teórico de Alfred Lambremont Webre. É vivo ainda, nasceu em 1942, reside no Canadá, e foi ele que cunhou o termo exopolítica. Exo, né? De fora. A exopolítica, segundo ele, conceitualmente, a partir da década de 70, ele passou a publicar alguns textos a respeito disso, né? É a nova ciência política do espaço exterior. Parte do pressuposto de que há muitas humanidades, de que há uma comunidade estelar, uma ou muitas, né? Comunidades estelares. Então, nós vamos estudar o ideário de Alfred Webre, mais ou menos a partir da ideia de Jornada nas Estrelas, Star Trek. Eu sou fissurado na ficção científica também. E em Jornada nas Estrelas, nós temos a Federação Unida de Planetas. Federação essa que, conforme vocês podem ver aí na tela, foi fundada por 4 raças humanoides. Nós mesmos, os humanos, e aqui está o capitão Jonathan Archer, da nave estelar Enterprise, a primeira nave que a humanidade teria desenvolvido com capacidade de desenvolver dobra estelar 5, ou seja, né, de viajar mais rápido do que a velocidade da luz, algo que a nossa ciência ainda postula que seria impossível, né? Mas se a gente for imaginar que no passado acreditávamos que a Terra era o centro do universo, essa palavra impossível parece não casar bem, né, com aquilo que pode efetivamente existir. E aqui ao lado dele, nós temos o embaixador Soval, do planeta Vulcano. Os vulcanos que eternizaram essa saudação clássica, vida longa e próspera, que é baseado no judaísmo, diga-se de passagem. Leonardo Nimoy, o Spock de Jornada nas Estrelas, era judeu, e depois até um outro dia a gente pode detalhar melhor isso, né? Mas ele que levou para dentro do seriado essa saudação, que simboliza uma letra do alfabeto hebraico e que remete ao nome de Deus, de uma divindade, da divindade, né? Então, o embaixador Soval, aqui esse do nariz estranho é um telarita, e o outro de pele azul, esse é o comandante Shran. Comandante Shran, puxa vida, não é que me fugiu a raça agora aqui, mas já vem a informação. Então, o que é que Alfred Webre postula? Que o planeta Terra, no passado, já integrou uma comunidade estelar maior. E aqui nós entramos em teorias exóticas, teorias que talvez até possam ser comprovadas em algum momento futuro, segundo as quais a nossa humanidade atual foi precedida por muitas outras anteriores humanidades. Basta dizer, por exemplo,
que, a partir do fim da última era glacial, aí em torno de 12 mil anos, muitas cidades foram submersas. E a arqueologia marinha vem descobrindo, né, a cada passo, muitas ruínas de construções antigas. Então, aqui entra a ideia da existência de Atlântida, enfim, não vem ao caso, né? Mas o que ele diz é o seguinte, que por alguma razão que desconhecemos, a Terra está alijada, a Terra está em quarentena, a Terra está separada dessa comunidade estelar, dessa federação de planetas. E teremos ocasião, então, de discutir esse tema com mais propriedade no nosso quarto encontro, que essa federação é regida por normas, por regras, e se a gente for ver, por exemplo, a questão aqui de Star Trek, a Federação Unida de Planetas tem uma constituição, tem a sua força organizada, que é a frota estelar, também que funciona a partir de diretivas ou diretrizes. E a primeira diretriz é a da não interferência. Então parece algo que a casuística ufológica, ora, comprova e ora destoa, né? Porque nós vamos verificar, especialmente no quinto encontro, que essas interferências estão ocorrendo sim. Mas de qualquer sorte, que a comunidade maior, composta por muitos mundos, e esse é só um referencial, é claro, né? Porque, por exemplo, mesmo em Star Trek, a Via Láctea é tão grande, com 100 mil anos-luz de diâmetro, que ela está dividida em quadrantes, né? Então, nós estamos aqui no quadrante alfa, porque fomos nós que estabelecemos esse critério, né? Então, lógico que nós estamos em primeiro lugar. Aliás, a presunção humana é tamanha a ponto de, na ficção, no ideário, que a ideia é bastante bonita, claro, foram os próprios humanos que deram origem a essa comunidade, que forjaram essa aliança entre as 4 raças fundadoras da federação, que depois foi sendo ampliada, né, com a aceitação de muitas outras raças. Então, isso no quadrante alfa, ou seja, compondo ali um espaço territorial sobre o qual se teria uma certa jurisdição. Basta dizer, por exemplo, que quando Jornada das Estrelas começa na sua epopeia, vamos dizer assim, os Klingons, uma outra raça humanoide guerreira, eram inimigos da Terra, dos humanos. E depois acabam sendo aceitos também na Federação. Mas tudo isso para dizer o seguinte, que a exopolítica vem postular a existência dessa comunidade, dessa sociedade, dessa organização pautada por leis, por regras positivas, isso para além, é claro, das leis naturais, do justnaturalismo, que é inexorável e que é justamente válida, ou uma legislação, entre aspas, né, válida para todos os seres da natureza, né? Mas, sob o ponto de vista de convivência, se estabelecem, então, acordos, tratados, inclusive conflitos que são eventualmente terminativos ou terminados, né, mediante diplomacia. Claro, tudo sempre espelhando, né, a nossa realidade. Mais alto do Hebreu diz o seguinte, que é meio que por aí, que existe ordem, que existe hierarquia, que existem competências. Então, por exemplo, uma comunidade maior dessa tem ali autoridades
que criam normas, outras autoridades que executam normas, outras autoridades que julgam a violação dessas normas. Isso tudo muito organizado, muito hierarquizado. E claro, né, daí ele vai colocando assim um cenário que cada vez mais leva a uma autoridade suprema, que segundo ele seria quem? A própria divindade, o Criador de todas as coisas. Pois bem, então essa é uma concepção assim mais romântica, idealista, vamos dizer, da convivência de raças inteligentes que habitam outros mundos e que eventualmente aqui estão. Então o Hebreu traz assim explicações a respeito do fenômeno OVNI, faz especulações a respeito de como essas sociedades, essas civilizações se organizam. Pois bem, então uma maneira de ver as coisas, nós trataremos disso com mais profundidade no nosso encontro de número 4. No 5º encontro, nós vamos estudar outro enfoque, outra visão, nem tão harmoniosa assim, mais dura, mais crua, usemos essa expressão, a partir do referencial teórico de Michael Salla, que hoje vive no Havaí, tem uma profunda e ampla obra a respeito da exopolítica, e hoje é a principal expressão, o principal expoente da exopolítica no planeta Terra. Ele nos mostra algo distinto, algo mais assim, tal como Arquivo X. Para quem conhece a série, já dá para imaginar o que seja. Uma realidade na qual o planeta Terra está ocupado de uma forma encoberta por outras inteligências, por seres alienígenas, que têm uma agenda própria e não leva tanto em consideração aquilo que nós consideramos, por exemplo, os direitos humanos. Então, nessa ideia de Michael Salla, há no planeta Terra a presença de outras raças trabalhando em conjunto com humanos. E nós vamos ver que essa concepção tem um marco histórico bastante determinado. Nos meios ufológicos é bastante comum a gente constatar postulações a respeito da presença de uma raça no planeta Terra, ocorrida especificamente no ano de 1954, quando 3 naves espaciais pousaram numa base aérea nos Estados Unidos, demandaram a presença do presidente norte-americano na ocasião. E a partir desse encontro, então, foram estabelecidos acordos. O presidente Eisenhower charlou com os alienígenas de uma raça humanoide, os chamados nórdicos, brancos altos, e estabeleceu com eles acordos interestelares, vamos dizer assim,
que normalmente nós estamos aqui acostumados no âmbito do direito internacional com os acordos internacionais, né, com os tratados internacionais. E mediante esse ou esses acordos, os alienígenas poderiam trabalhar no âmbito do planeta Terra, realizando pesquisas científicas que incluiriam a possibilidade de abdução de pessoas, de animais, que seriam submetidos a experiências científicas. Então, hibridização, controle mental, telepatia e outras experiências que, em alguma medida, violam os direitos humanos. Na semana passada eu estive revendo, inclusive, um filme muito curioso que eu vou indicar para todos vocês. E depois a gente vai mandando link de filmes que estão disponíveis no YouTube para o nosso grupo de WhatsApp, a fim de que, com o tempo e com o interesse de cada um, vocês possam ir se inteirando, né? Então, não sei se todo mundo conhece Intruders. É um filme baseado em fatos reais. Quais fatos reais? O resgate de memórias por meio da hipnose regressiva. Então, a hipnose regressiva é uma ferramenta poderosíssima à disposição dos estudiosos, no sentido de resgatar memórias suprimidas, decorrentes de experiências anômalas, principalmente a abdução. Hoje, é bom dizer, no âmbito da psicologia, existe até um ramo específico para estudar isso. É a chamada exopsicologia. E no âmbito do nosso grupo ufológico Pato Branco Patovni, nós temos uma das maiores especialistas nesse tema no Brasil, a professora Mônica Borini, PhD em psicologia. E ela é especialista no resgate de memórias de abduzidos. É claro que existe problema nisso, né? Porque a psicologia já constata a possibilidade de memórias falsas, de, enfim, fantasias, né? Que muitas vezes se misturam ali à realidade. Mas uma pessoa bem preparada pode resgatar aquilo que está oculto. Porquanto quem tem essas experiências de abdução com memória suprimida, em geral, acaba tendo alguns flashes, né, alguns lampejos daquilo que pode ter acontecido e não sabe se foi realidade, se foi um sonho, mas aí se agregam normalmente outras circunstâncias que são bastante características e que indicam a possibilidade de um sequestro alienígena, uma abdução extraterrestre. Por exemplo, os implantes. Inclusive, houve um pesquisador, John Lear, que se especializou nos Estados Unidos, um médico, em retirar implantes alienígenas. Então, são objetos metálicos implantados nas pessoas abduzidas. Presume-se para fins de monitoramento. É como nós chipamos, né, os golfinhos, por exemplo, as tartarugas marinhas, por exemplo, e outras espécies de animais também, para acompanhar a sua trajetória e muitas vezes até com o intuito de proteção desses animais, né, de monitoramento, né, de cuidado, de proteção de espécies. Enfim, no filme Intruders, parece que seria também essa uma função da chipagem das pessoas, né? E ali mostra bem a questão da hibridização, porque não raro as pessoas abduzidas têm ou são submetidas, né, a experiências genéticas. Então, normalmente de cunho sexual, com fins reprodutivos. No filme Intruders, como de resto no Arquivo X também, como de resto na obra de Michael Salla, igualmente.
alienígenas misturam a genética deles com a genética humana. E essa é uma ideia antiga, bem antiga. Nós vamos estudar a teoria de Zeharia-Sitchin, segundo a qual os Anunnaki, uma raça alienígena presente no planeta Terra há cerca de 400 mil anos, interferiu no desenvolvimento normal da vida no planeta. Vale dizer, criou uma raça híbrida com genes Anunnaki implantados em primatas que viviam ali no norte da África. E dali teria surgido o Homo sapiens, a nossa própria espécie. Então, essa concepção não é de hoje. Isso tudo está contado nas tabuletas sumérias descobertas no contexto da chamada Biblioteca de Assurbanipal, no final do século XIX. Então, faremos toda essa reflexão a respeito da exopolítica numa perspectiva mais negra, vamos dizer assim, mais sinistra, de intervenção e de medo. Porque, por exemplo, a abdução nada mais é do que um sequestro. A abdução é sequestro. Em todas as legislações do mundo, isso é considerado um crime. E parece afrontar a ética também, né? Porque uma pessoa é levada contra a sua vontade. Embora alguns casos terminem mais ou menos bem até, como foi o que ocorreu com o primo Antônio Nelson Tasca. No ano de 1983, ele foi abduzido, como eu falei. E não só ele recebeu uma mensagem para divulgar a todos os povos da Terra, como também ele participou voluntária e conscientemente de uma experiência de hibridização por métodos naturais. Porque a maioria absoluta dessas experiências se dá por extração de material genético. Então, por exemplo, o homem e a mulher são abduzidos e aí os cientistas lá, os médicos alienígenas vão retirar óvulos, vão extrair sêmen e então vão criar seres híbridos. É claro que há muitas possibilidades em torno desse fenômeno. Inclusive, não é se descartar a sugestão hipnótica ou telepática, que para minorar o trauma da pessoa, acaba criando em sua mente uma realidade distinta. Então, ao invés de a pessoa lembrar, seja por não supressão da memória, como foi o caso de Nelson Tasca, ou mesmo mediante a hipnose regressiva, que ao invés de estar sendo, entre aspas, abusado, né? Então, como é que os alienígenas lá vão abduzir a mulher, colocar numa maca? É bem o que mostra o filme Intruders, que eu acabei de citar. E então vão retirar os óvulos e vão fertilizar e vão implantar o embrião, e antes mesmo de o bebê nascer, estar totalmente maduro, a mulher é abduzida novamente e o feto é retirado. Essa situação ocorreu e continua ocorrendo com milhares de pessoas ao redor do mundo. Milhares. De modo que algo muito estranho tem por aí. Por que isso? Qual a agenda dessas raças que vêm e se sentem no direito de fazer o que nós fazemos com outros animais, né? Então, basta dizer, por exemplo,
que ainda hoje a nossa ciência médica se vale de experimentos com cobaias. Seríamos nós as cobaias dessas raças, então? Se nós fazemos isso com os ratinhos, com os animais de um modo geral, por que outros não poderiam, então, usando esse mesmo princípio, fazer conosco? É para pensarmos. Então, sintetizando essa primeira parte da exposição, o paradigma alien se manifesta por meio de anomalias que estão acontecendo agora no âmbito da humanidade. Estamos em franco processo de desacobertamento ufológico. Franco. Ou seja, basta ligar a televisão e ver que o governo dos Estados Unidos tem programas de investigação, agora até mudaram o nome, né, de WAPs. Mas, na verdade, aquilo que em muitos outros países se consideram os chamados fenômenos aéreos ou marítimos mesmo, anômalos. Porque ao lado dos objetos voadores extraterrestres, há também os objetos submarinos extraterrestres, que na verdade são os mesmos, né? Porque quando um objeto deste é visto emergir do mar, então ele sai voando. Ou então ele, voando, mergulha. E reza a lenda, e nós vamos estudar isso no nosso encontro de número 5, há muitas bases subterrâneas e submarinas, bases secretas, onde humanos e alienígenas trabalham juntos. Então, hoje ainda impera o paradigma antropocêntrico, ou seja, o ser humano, a humanidade é a única raça inteligente do cosmos. Entretanto, anomalias nesse paradigma se manifestam por meio da presença desses artefatos cuja tecnologia é absurdamente incompatível com a tecnologia humana. Totalmente incompatível. Então, os exemplos abundam. Os exemplos se multiplicam. E apenas para citar um exemplo, o ocorrido no dia 19, ou na noite de 19 de maio de 1986, quando nada menos do que 21 discos voadores invadiram o espaço aéreo brasileiro, levando as autoridades de então, com expressa autorização do presidente Sarney na época, a deflagrar uma operação militar de interceptação. Então, jatos da Força Aérea Brasileira foram acionados para perseguir esses objetos. E esses objetos demonstraram uma tecnologia totalmente incompatível com a tecnologia humana. Isso dito pelos próprios militares. E todo o material que foi produzido na ocasião, principalmente as conversas de pilotos militares com torres, e não foram só militares, né? Civis também tiveram essa experiência, mas vamos falar noite oficial, por quê? Porque no dia seguinte, o então ministro da Aeronáutica, brigadeiro Júlio Moreira Lima, convocou uma entrevista, uma coletiva de imprensa, e junto com o seu Estado-Maior e também com os pilotos que participaram dessa operação, relataram a presença dessas inteligências no planeta Terra, mais especificamente, sobrevoando o território brasileiro. O que eles vieram fazer aqui? Eu tenho uma teoria, mas depois eu conto, não agora, tá bom? Então, a ufologia nos mostra que a humanidade não pode ser a única inteligência. Justo porque os artefatos que são guiados por causas inteligentes
Isso, inclusive, que foi relatado no documento oficial da Força Aérea Brasileira. Claro, ninguém falou em extraterrestre e tal, mas assim, né? Aqueles objetos, eles não saíram do nada, né? Alguém os fabricou e alguém estava conduzindo eles. Por quê? Para quê? Não sabemos, por certo. Voltando um pouco, o que será que queriam aqueles seres que em 1977 atormentaram uma comunidade no interior do Pará, no Brasil, dando lugar à maior operação militar ostensiva de investigação ufológica da história da humanidade, que foi a Operação Prato. Raios de luz saíam de artefatos, de naves, de sondas ufológicas, vamos dizer assim, e atingiam o corpo das pessoas e extraíam sangue, extraíam material genético daquelas pessoas. Por que eles faziam isso? Também não sabemos exatamente o porquê. Agora, nós sabemos que isso aconteceu. Inclusive, a médica que atendeu aquelas pessoas na comunidade de Colares, no Pará, ainda está viva, doutora Velaide Cecim. E ela pôde testemunhar como jovem médica na época todo o pavor que isso ocasionou para aquelas pessoas. Tanto que o prefeito lá da cidade, não sabendo a quem recorrer e como o fenômeno vinha dos céus, comunicou à Força Aérea Brasileira, que então destacou uma equipe para fazer a investigação. Equipe essa comandada por um capitão na época da Força Aérea, o Iranguê Holanda. E esse capitão, depois reformado já e com a patente de coronel da Força Aérea Brasileira, 20 anos depois, porque a operação, embora ostensiva, já que realizada a céu aberto, junto à comunidade, gerou documentos secretos, relatórios, fotografias, filmes. Documentos esses que, por conta de uma entrevista que o coronel Holanda deu em 1997, ou seja, 20 anos depois, acabou levando a uma campanha de desacobertamento, promovida então na ocasião pela Comissão Brasileira de Ufólogos, entidade da qual inclusive eu participei como diretor jurídico, e da revista UFO, comandada pelo ufólogo Ademar José Gevaer. Então, campanha de desacobertamento bem sucedida, porque o governo acabou concordando em divulgar os relatórios militares, fotografias, e está tudo lá no Arquivo Nacional para quem quiser ver. Então, se você entrar no site do Arquivo Nacional, você vai poder acessar. Eu mesmo li vários relatórios militares a respeito da Operação Prato, é muito fascinante mesmo. Apenas os filmes não estão disponíveis. A tese prevalecente é de que eles se deterioraram, e é realmente algo plausível, porque eu mesmo aí, há mais de 20 anos, adorava gravar programas de televisão naquelas fitas de VHS, e com o passar dos anos, aquilo vai perdendo qualidade, às vezes deteriora mesmo e acaba se perdendo, né? Mas eu imagino que não. Eu imagino que o bom desse material foi para os Estados Unidos, como também foram os destroços da nave e os corpos dos seres resgatados em Varginha. Então, no nosso terceiro encontro, pessoal, teremos a oportunidade de conhecer muito melhor a anomalia que está desafiando o paradigma antropocêntrico.
que é justamente a manifestação ufológica de inteligências não humanas. No partindo desses 3 casos que eu mencionei por alto aqui para vocês, nós vamos fazer essa reflexão. E a partir dela é que nós iremos desdobrar, então, o nosso entendimento, a nossa compreensão de exopolítica. Então, vejam que todo o nosso estudo, e isso para sintetizar e concluir essa primeira parte expositiva, para depois a gente poder conversar, né, trocar uma ideia aqui a respeito disso tudo e muito mais, está estruturada, né, logicamente, nessa perspectiva. Primeiro, hoje, estamos tratando de conceitos, estamos fazendo um voo panorâmico a respeito dessa temática toda. No nosso próximo encontro, sábado que vem, nós iremos verificar como essa concepção está arraigada na cultura, na mente humana, desde a mais remota antiguidade. Então, nós faremos um estudo a partir de obras como a do Frei Bruno, como a de Camille Flammarion, que foi um astrônomo muito festejado do século XIX na Europa. Escreveu um livro magnífico, que eu vou mostrar para vocês aqui, que nós vamos ler uns trechinhos, que vocês podem encontrar facilmente também disponível aí nos sebos, acerca do... acerca do infinito do universo dos mundos, é o livro do Frei Bruno, né? A pluralidade dos mundos habitados. Muito legal, mesmo. E é ele quem faz, Flammarion, um resgate das ideias dos antigos filósofos a respeito disso. E vamos destacar a dupla fundadora da teoria do astronauta antigo. Erich von Däniken, Zecharia Sitchin, cada qual com suas peculiaridades que iremos explorar na medida do possível, da limitação também do nosso tempo, né? Porque só a obra de qualquer um deles é um estudo de quase uma vida toda. Mas a gente vai sintetizar simplesmente para mostrar o seguinte, pessoal, que não é de hoje que se pensa nisso, que inclusive a literatura suméria de 5.000 anos antes de Cristo já dizia que os Anunnaki, aqueles que do céu vieram, vou fazer uma dramatização aqui porque eu gosto bastante. Pousou a nave de Enlil e Enki, os filhos do rei Anu, do mundo Nibiru. Anunnaki foi o nome que depois eles receberam, que significa aqueles que do céu vieram. Então nós vamos estudar esse fascinante tema, que rende muito ainda hoje, né? Porque até o History Channel tem uma série, Alienígenas do Passado, que explora isso com genialidade. Quem nunca viu o Giorgio Tsoukalos, com aquele cabelo maluco lá, falando de alienígena? Todo mundo conhece isso. Aí depois, no terceiro encontro, vamos tratar da ufologia, como anomalia ao paradigma antropocêntrico, gerando uma crise de identidade na ciência, que é o que está acontecendo exatamente agora, nesse momento, para depois explorarmos as perspectivas de exopolítica na vertente dos 2 principais estudiosos da temática, o seu fundador Alfred Webre e a sua harmonia da federação, e o mais destacado da atualidade, Michael Salla, com a sua tese da intervenção do governo oculto no mundo, do orçamento negro dos Estados Unidos, trilhões de dólares anuais para projetos secretos, que inclusive congressistas norte-americanos não conseguem saber para onde vai esse dinheiro todo. Tentaram na justiça já, na Suprema Corte dos Estados Unidos, e não conseguiram.
está blindado, ou seja, é secreto mesmo. Para finalmente, então, no momento derradeiro do nosso encontro, que acaba sendo agora também em relação a essa primeira parte, discutirmos a cidadania cósmica. Discutirmos como a humanidade pode se preparar, e como nós já estamos fazendo nesse momento mesmo, para quando, e esperamos que ocorra em breve, quer dizer, esperamos, né? Chico Xavier tem a famosa ideia da data limite. Os espíritos teriam dito a ele que a partir de 50 anos da chegada do ser humano na Lua, se não houvesse uma destruição nuclear, e olha o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia agora, ainda estamos nesse risco. Os alienígenas iriam, então, se apresentar publicamente. Todo esse trabalho que nós estamos realizando é justamente preparatório para esse momento. O momento do contato público, ostensivo e formal. Mais cedo ou mais tarde ele virá. Talvez nós todos que estamos aqui participando desse evento agora, não tenhamos essa oportunidade de trocar uma ideia telepática, porque nas nossas discussões pós-exposição, no segundo momento aqui do nosso curso, nós podemos falar também sobre comunicação alienígena, e depois eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp também os 3 números da nossa revista Cosmovini, que é o meio de divulgação do Grupo Ufológico Pato Branco, o Patovni, onde há 2 textos publicados sobre comunicação alienígena. No número 2 da revista Cosmovini, tem um texto do professor Pedro Barbosa, de Portugal, que é nada menos do que PhD em semiótica. Então, ele nos traz um texto magnífico sobre comunicação alienígena. E no volume 3 tem um texto meu, que também parte do trabalho de Pedro Barbosa, mas que exemplifica, com base na casuística ufológica, como esses alienígenas se comunicam com os humanos. Porque essa é uma barreira muito importante a ser quebrada. Então, nós vamos verificar, por exemplo, a existência de casos de comunicação linguística, comunicação semiótica mesmo. Daí surge o termo exossemiótica. E também me parece ser o meio de comunicação por excelência entre as espécies mais evoluídas, a telepatia. A telepatia, que é um assunto levado muito a sério aqui na humanidade. Basta que vocês deem um Google lá, principalmente um Google acadêmico, né? Que fica mais legal. E em inglês, que tem uma variedade maior de textos, então, uma quantidade maior de textos, então, sobre telepatia, vocês vão ver que o assunto realmente é sério. A telepatia é um fenômeno real. E a ficção científica, né, postula muito a respeito disso. E a casuística ufológica nos mostra que boa parte da comunicação que se estabelece entre humanos e alienígenas é de cunho telepático. Inclusive com o primo Antônio Nelson Tasca. Quase toda a comunicação foi telepática. Apenas a mulher com quem ele se relacionou para gerar 2 filhas, ou até um casal, tem uma postulação assim, Mada e Madana, verbalizou apenas uma palavra a ele: amor. Todo o resto da comunicação foi direta, troca de pensamentos. E, inclusive, Kabbalah, essa mensageira do mundo de Agali, a alienígena, tinha o poder de bloquear pensamentos dele. Vejam, então, que tudo isso constitui, né, um arcabouço sobre o qual nós devemos pensar. Por quê? Quando acontecer esse momento de contato público, nós estaremos, então, postulando uma cidadania estelar. Eu até pus cósmica aqui, né? Mas
bem pretensioso, né? Típico do humano mesmo, porque o cosmos é tudo. E nós, a humanidade terrena, somos uma fração minúscula da inteligência cósmica. Somos, né? Alguns poucos, 8 bilhões de seres humanos. É bastante gente, né? Mas reza a lenda que no planeta Acarte a população é muito mais numerosa. Quando acontecer esse contato, nós iremos postular, então, a participação numa comunidade, numa sociedade maior. De modo que essa é a proposta do nosso curso, o Paradigma Alien. Eu espero que seja do interesse de todos vocês. Chamem outras pessoas para que participem do nosso próximo encontro, porque nós temos aqui um contrato com essa plataforma de videoconferência que permite até 100 participantes, ou agora, nesse momento, nós estamos em 21 participantes, e cada aula, cada encontro pode ser entendido independente dos demais. Hoje vocês puderam ter uma noção, nessa exposição inicial, de tudo que nós vamos tratar durante os 5 próximos encontros, com mais detalhe, com a referência na literatura, né? Pode ver que hoje não li trechinho de livro algum aqui para vocês, mas nós, em momentos seguintes, iremos então dissecar algumas ideias de outras pessoas bastante qualificadas a respeito de cada um desses temas. Então, essa é a minha mensagem inicial. Eu encerro esse momento com a clássica saudação do povo vulcano: vida longa e próspera. Vamos fazer nos